Eu acordo, mas não acordo realmente. Meus olhos abrem. Vejo o teto do meu quarto. Sinto o peso do cobertor sobre mim, mas algo está errado. Terrivelmente errado. Eu não estou aqui. Não da forma que você imagina. Meu corpo se move, meu coração supostamente bate, mas eu sei a verdade. Eu sei o que ninguém mais percebe. Eu morri. Bem-vindo ao Dark Koala. Hoje, vamos mergulhar em um dos delírios mais perturbadores já documentados pela psiquiatria. Um lugar onde a realidade se quebra de forma tão brutal que a própria existência se torna questionável. Hoje, falamos sobre a Síndrome de Cotard, a Síndrome do Cadáver Ambulante. Descrita pela primeira vez em 1880 pelo neurologista francês Jules Cotard, essa condição rara transforma a percepção de existência em um pesadelo filosófico. Os pacientes desenvolvem o que Cotard chamou de delírio de negação, a negação da própria existência, dos próprios órgãos ou até da realidade inteira. Alguns acreditam que estão mortos, outros que seus órgãos internos desapareceram. E há aqueles que vão além. Acreditam que nada existe, que o universo inteiro é uma ilusão, que eles são o último vestígio de consciência em um vazio absoluto. Mas aqui está o mais perturbador. Para essas pessoas, isso não é loucura. É a verdade mais clara que já experimentaram. A lógica delas é impecável dentro da própria mente. Se eu não sinto nada, se nada importa, se não há diferença entre estar acordado ou dormindo, então eu devo estar morto. É a única explicação que faz sentido. A síndrome de Cotard não é uniforme. Ela se manifesta em diferentes níveis de horror psicológico. No estágio inicial, surge a sensação de irrealidade. O mundo parece falso. As cores perdem intensidade. Os sons ficam abafados. É como viver dentro de um filme mal editado, onde você é apenas um extra esquecido. Depois vem a despersonalização. Você olha no espelho e não reconhece aquele rosto. Aquelas não são suas mãos. Essa não é sua voz. Você se tornou um estranho dentro do próprio corpo. Em 2013, um homem na Inglaterra procurou um hospital convencido de que seu cérebro havia morrido. Ele dizia que só sentia o cheiro de carne podre, o próprio cérebro se decompondo dentro do crânio. Ele implorava aos médicos: por favor, confirmem que estou morto. Eu preciso que alguém veja o que eu vejo. Outro caso documentado, uma mulher que parou de comer porque, segundo ela, cadáveres não precisam de comida. Ela definhava lentamente, certa de que a fome era apenas uma ilusão neurológica de um corpo que não existia mais. Mas talvez o caso mais extremo seja o de uma paciente que acreditava estar no inferno. Para ela, o mundo havia acabado. Todos ao seu redor eram demônios disfarçados. Ela estava morta, condenada, presa em uma eternidade de sofrimento. E nada, absolutamente nada, podia convencê-la do contrário. Exames mostravam seu cérebro funcionando, seu coração batendo. Mas para ela, apenas truques de uma realidade que não existia mais. Mas o que acontece no cérebro para criar uma ilusão tão devastadora? Estudos de neuroimagem em pacientes com síndrome de Cotard revelam algo fascinante e aterrorizante. Áreas específicas do cérebro apresentam atividade anormalmente baixa, especialmente nas regiões responsáveis por reconhecimento facial, processamento emocional e senso de identidade. É como se o cérebro simplesmente desligasse a capacidade de se reconhecer como um ser vivo. Pense assim. Normalmente, quando você vê seu rosto no espelho, há uma resposta emocional instantânea. Seu cérebro diz: esse sou eu. Há familiaridade, há conexão. Mas em quem sofre de Cotard, essa conexão é cortada. O rosto no espelho é apenas um rosto. As mãos são apenas mãos. O corpo,
apenas matéria. Sem essa âncora emocional, o cérebro tenta encontrar uma explicação lógica para o vazio que sente. E qual a explicação mais lógica para não sentir nada, para não se reconhecer, para perder toda a conexão com a própria existência? Morte. A síndrome de Cotard frequentemente aparece associada a outras condições: depressão severa, esquizofrenia, danos cerebrais ou até o uso de certas substâncias. Mas a verdade é que ainda não entendemos completamente por que algumas mentes escolhem esse delírio específico. Por que a mente, diante do vazio, decide que a resposta é a morte? Por que não outra ilusão? Por que essa? Talvez porque a morte seja a única experiência que verdadeiramente explica a ausência total de sentido. Agora, aqui está onde as coisas ficam realmente desconfortáveis. A síndrome de Cotard nos força a encarar uma pergunta que a maioria de nós evita. O que prova que você existe? Você pode dizer, eu penso, logo existo, mas e se seus pensamentos não provarem nada? E se você for apenas uma simulação, uma memória falsa, um sonho de alguém que está morrendo? Descartes teve sua dúvida, mas ele parou antes de chegar ao abismo. Ele decidiu que pensar era prova suficiente, mas quem sofre de Cotard foi além. Eles olharam para o abismo e o abismo olhou de volta e disse, você não existe. O que separa você de alguém com síndrome de Cotard? O que garante que sua percepção de estar vivo é mais real que a convicção deles de estar morto? A resposta honesta? Apenas consenso social. A sociedade concorda que você está vivo. Médicos confirmam. Exames provam. Mas, se você tem certeza absoluta de que está morto, quem está certo? A ciência ou a sua experiência subjetiva? É aqui que a psicologia sombria se encontra com a filosofia existencial. Porque no fundo, muito fundo, todos nós já sentimos um gostinho disso. Aquele momento em que você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Aquele dia em que nada parece real. Aquela sensação de estar apenas passando pela vida sem realmente viver. A síndrome de Cotard é apenas a versão extrema de algo que todos nós, em algum nível, já experimentamos. A dúvida sobre nossa própria existência. Então, dá para curar a síndrome de Cotard? A resposta é complicada. Antidepressivos, antipsicóticos e, em casos severos, eletroconvulsoterapia mostraram resultados. Alguns pacientes lentamente começam a reconectar com a realidade. As cores voltam, os sentimentos retornam, a certeza da morte desaparece. Mas aqui está o perturbador. Muitos pacientes descrevem a cura não como um alívio, mas como uma perda. Porque durante o delírio, por mais aterrorizante que fosse, havia uma verdade absoluta. Havia certeza. E agora? Agora há apenas dúvida. Apenas a confusão de estar vivo sem entender direito o porquê. Um paciente curado descreveu assim: quando eu acreditava estar morto, tudo fazia sentido. Agora que estou vivo de novo, nada faz. Talvez a parte mais sombria da síndrome de Cotard não seja o delírio em si, mas o fato de que, para algumas mentes, a morte faz mais sentido que a vida. Então, onde isso nos deixa? A síndrome de Cotard nos mostra que a realidade é mais frágil do que gostaríamos de admitir. Que a linha entre existir e não existir é apenas uma questão de quais neurônios estão disparando no momento. Seu senso de eu é apenas uma construção biológica. Sua certeza de estar vivo, apenas química cerebral funcionando corretamente. E se um dia essa química falhar? Se essas conexões se romperem, você também pode acordar convencido de que nunca esteve realmente aqui.
Talvez a pergunta não seja: como alguém pode acreditar que está morto? Talvez a pergunta seja: como temos tanta certeza de que estamos vivos? Porque no final, a única diferença entre você e alguém com síndrome de Cotard é que eles pararam de acreditar na ilusão. E você? Ainda acredita. Eu sou o Dark Koala. E você? Você ainda está aí? Se você chegou até aqui, você existe. Ou não. Inscreva-se para mais mergulhos no abismo da mente humana.